Nesse último domingo, aconteceu um evento que deixou o PT apavorado, realmente muito preocupado. O PT não, a esquerda como um todo. Eu expliquei para você num editorial passado, acho que de sábado ou de sexta-feira, não lembro, que em Brusque, uma cidade de Santa Catarina, tinha que se fazer novas eleições para a prefeitura, eleições suplementares. O atual prefeito, que era bolsonarista, apoiador do Bolsonaro, ele teve ajuda durante a eleição do Luciano Hang, que inclusive gravou vídeo em apoio ao candidato. E aí o TSE cassou a vaga desse prefeito, ou seja, cassou o mandato dele. E aí muita gente surgiu em defesa do prefeito. Afinal, Luciano Hang não pode fazer um vídeo a favor do prefeito? Se for assim, vamos olhar quantos artistas fizeram vídeos a favor de deputados, prefeitos, presidente. Pois é. Mas é o ponto de vista do TSE, é bem seletivo, diga-se de passagem. Mas a questão é, e o resultado? Foi favorável ao PT ou não? O próprio vice-presidente da República foi fazer campanha política para a candidatura de prefeito. O Alckmin teve que sair de Brasília, foi para Brusque para fazer campanha, para tentar não ganhar. Não dá para ganhar em Brusque, porque Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil. Mas o que o PT queria era diminuir a diferença. Deixar a diferença não tão grande assim. Levar quase que para um segundo turno. Nesse caso não tem, mas para uma votação, uma margem de segundo turno. Será que o PT conseguiu? Pois é. Vamos ver? Olha só. Estou aqui no site do TSE, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Brusque elege novo prefeito e vice. Veja resultado. A totalização da nova eleição no município foi oficializada pela Justiça Eleitoral às 18h32. Bolsonaro fazendo campanha para o Jorginho Melo e os apoiados por ele, e o Alckmin fazendo campanha para o pessoal do PT. A Justiça Eleitoral catarinense finalizou a totalização do pleito às 18h32, que resultou na vitória de André Vecchi e Deck Batista, da coligação Avança Brusque em defesa da liberdade. Nesse caso aqui, que tinha coligação com republicanos, o PL e o Democracia Cristã. Nesse caso, eles tiveram 40% dos votos. Foi uma lavada. E aí, o segundo lugar, que todo mundo apostava, as pesquisas demonstravam que seria o pessoal do PT, mas não foi. O segundo lugar ficou com a chapa composta por Simas, do PP, partido do Lira, Centrão, e Danilo Resini, também do PP, da coligação Unidos pelo Povo, que é o PP, o PSD e o União. Todos partidos de centro, não de esquerda. Tiveram 18 mil votos, ou seja, 27,91% da votação. Tá? E aí, por fim, lá na lanterninha dos três colocados, ficou em terceiro lugar Paulo Excel, do PT, e a enfermeira Dida Mafra, da coligação de Coração Aberto de Brusque, com 23%. Ou seja, não conseguiram nem segundo lugar. Isso aqui é um termômetro das eleições para 2024. E a base de 2024 faz muita diferença para 2026. E agora, para acabar de piorar tudo, os prefeitos estão fazendo greve porque o Lula não está passando o fundo de participação dos municípios. Só para você entender, como que funciona? O Paulo Guedes sempre disse mais Brasil e menos Brasília. O Lula é centralizador, ele quer muito mais Brasília e menos Brasil. Os municípios, eles têm formas de arrecadar o seu dinheiro, além do fundo de participação dos municípios. Por exemplo, os impostos. O IPTU é do município, por exemplo. O ISS também é outro imposto do município.
mas é muito pouco, não dá para bancar um município. E aí tem impostos, como por exemplo o ITR e o IPVA, que parte fica para os municípios. É um imposto do Estado, mas parte fica para os municípios. Ainda não dá para bancar. E aí vem o Fundo de Participação nos Municípios. Na época do governo Lula, lá atrás, os governos, os prefeitos, tinham que ir até a Brasília e ficar mendigando. A palavra é essa, mendigando, para poder ter direito ao Fundo de Participação dos Municípios. Na gestão Bolsonaro, o dinheiro caía. E não sou eu que estou falando. É um monte de prefeito petista, lá no Nordeste, que falou que na época do Bolsonaro era muito melhor, que eles não precisavam se humilhar tanto. Então, no resultado final das coisas, Lula diz que quer fortalecer as eleições para 2024, mas está humilhando os prefeitos. E isso vai enfraquecer o Lula muito mais, muito mais. E aí, agora é hora da gente combater fake news, tá? Olha só, tem uma fake news rolando lá de Maranguape, lá no Ceará. Por volta das 7 horas, Câmara dos Vereadores, após denunciarem demissão de 949 funcionários, a prefeitura faz o L. E aí a publicação diz o seguinte: limpeza indireta nos cabides de emprego, faz o L. 949 funcionários da prefeitura de Maranguape, no Ceará, são demitidos por falta de repasses da verba do governo. Não é verdade, tá? Eles não foram demitidos, neste caso não, por causa da falta de repasse da verba do Fundo de Participação dos Municípios, não. Na verdade, o que aconteceu nesse caso de Maranguape foi que teve tumulto, agressão, porrada dos servidores. O que aconteceu? Um vereador fez uma denúncia ao Ministério Público do Ceará. Tinham contratados. Vamos entender o que aconteceu lá em Maranguape. Tinham contratos. Os contratos têm vigência de 2 anos. E aí o prefeito contratou um monte de gente. A hora que inteirou os 2 anos, e esses contratados não podiam continuar, o prefeito veio e contratou como bolsista. Falou que eles eram bolsistas. E recontratou o mesmo pessoal. Aí o Ministério Público veio e mandou todo mundo embora. Determinou a retirada desse pessoal. Eles queriam linchar lá o vereador que fez a denúncia, mas estavam fazendo corrupção, estava errado, driblando a lei. Então, isso aqui não tem nada a ver com o Fundo de Participação nos Municípios, tá? E é bom a gente trazer a verdade e não ficar espalhando fake news, não. Viralizou esse vídeo aí de Maranguape. Se você recebeu, já fica sabendo que não tem nada a ver com isso, é mentira. Mas já tem município que já anunciou que vai demitir se o Fundo de Participação do município não chegar, tá bom? Vamos lá. Matéria do G1, tá? Se é do G1, não tem fake news, não é mentira, eu posso falar. Ninguém vai preso. Lula decide dar esporte para o PP, do Lira, e portos e aeroportos para o republicano. O que acontece? Primeiro, ele vai ter que bater o martelo, conversando com a Ana Moser, que vai cair, ministra do Lula vai cair. O Márcio França, daqui de São Paulo, ex-governador, também vai cair. E o Alckmin, que colocou o França lá no ministério. E isso não está agradando nem um pouquinho o Alckmin. Nem um pouquinho. Mas o Lula sabe que nesse momento o que ele precisa é comprar o Centrão, com troca de cargo, para poder aprovar as pautas e os projetos que é de interesse do Lula e da esquerda. Beleza? Vamos para outra pauta? Matéria da Gazeta do Povo, que a gente vai discutir agora. Investigação de agressão a Moraes corre sem acesso remoto e dificulta a defesa. A investigação sobre a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto Internacional de Roma, em meados de julho, corre em segredo de justiça e sem acesso remoto da defesa, que precisa se deslocar até Brasília cada vez que precisa ter acesso aos autos. E aí a defesa está alegando cerceamento da defesa. E realmente, segredo de justiça não impede o acesso remoto. E você dificultar os meios de defesa, isso sim é antidemocrático. No Brasil, tem o princípio do contraditório, da ampla defesa. Todo mundo tem direito de se defender naquilo
e é acusado, e aí você limitar o acesso ao advogado, a OAB devia se manifestar. Tá? Essa denúncia que a Gazeta do Povo traz contra o ministro Alexandre de Moraes é muito grave e acho que a OAB tinha que se manifestar. Bora lá. Vamos falar aqui sobre eleições municipais de novo. Tá rolando um boato aí, só boato, que o PL e o PT farão coligações em alguns municípios. Eu já falei sobre isso com vocês. Tá, mas a grande questão é, eu lembro muito bem que num editorial anterior eu falei para vocês que tem poucos partidos que têm convicção ideológica. A maioria é fisiologista. O que é fisiologista? É aquele partido que vai onde o poder está. E o PL, do Bolsonaro é um desses partidos. Ele não é um partido de direita. Ele está de direita porque o Bolsonaro serve ao partido e o partido serve ao Bolsonaro. É uma aliança ali. Valdemar da Costa Neto nunca foi um defensor da direita. Vocês sabem disso. Não vamos ser hipócritas. Mas o interesse é a manutenção do poder. E dizem que está rolando aí a possibilidade de, em alguns municípios, não todos, poucos no caso, de rolar até coligação PT, PL para a prefeitura. Um dos partidos que eu falei para vocês, foram dois na verdade, um do PSOL da esquerda e outro o Novo da direita. E aí, eis que eu estava certo. O presidente do Novo rechaça a aliança do PT com o PT. Impossível, em qualquer hipótese. É proibido ao Partido Novo qualquer tipo de aliança com o PT para eleições municipais. Tá bom? Bora lá, mais uma matéria para vocês. E essa aqui eu vou criticar, mas é uma crítica ponderada, tá? Vocês sabem que eu sou sempre respeitoso e muito ponderado nas críticas que eu faço. Eu tento fazer críticas construtivas. A Nil Moreto é uma influenciadora digital. Ela fez a campanha do voto útil para o Lula. Ela sempre disse que não é petista, não gosta do Lula, mas era muito pior o Bolsonaro. E aí, a Nil Moreto, ela e o marido dela, são engraçados, o canal deles é bom, são engraçados. Diz que deu o seguinte comentário na rede social dela: não, querido, votaria em Lula de novo. Ou seja, youtuber Nilce Moreto declara voto útil em Lula. Ok, isso aqui não foi um ou dois, não. Foram milhares de pessoas que partiram para o voto útil a Lula porque não queriam Bolsonaro. Teve muita gente que fez isso, tá? Tem muita gente. E muita gente também que acreditou em pesquisas. Eu não vou perder o meu voto, porque o Bolsonaro vai perder, as pesquisas estão falando, eu vou de Lula, tá? Então, a Nil Moreto deu voto pró-Lula. E aí, agora, vocês estão sabendo que o governo está taxando até pensamento. Se você chamar a mulher de bem, o governo já cobra imposto, tá? E aí a Nil Moreto ficou possessa. Por quê? Agora, 92% a mais de taxinha para as meninas pagarem, né? Essa taxa de 92% da Shopee vai custar caríssimo para o governo. É um vacilo bem tosco. A sensação de injustiça, e é injusto mesmo, fica na cabeça das pessoas e vai ser explorada para fins eleitorais com muita força. Pode ficar tranquila que vai ser explorado e a gente vai fazer um papel bem eficiente explorando isso, igual sempre fizeram contra o Bolsonaro. Só que aqui é a minha crítica construtiva. Tem um cara, que é esse aqui, ó, que fez a publicação. O Rubinho Nunes, tá? Ele que é vereador em São Paulo. Ele que é do MBL. Eu gosto dele, eu acho ele coerente, eu gosto das pautas dele, mas ele escreveu o seguinte: a esquerda percebendo agora que o L custou caro. E aí ele fala para seguir ele nas redes sociais. Eu gosto do Rubinho. Só que o MBL agora também está vendo que custou caro ser o isentão nas redes sociais. A mesma responsabilidade que a Nil Moreto tem
de ter pedido voto útil para o Lula, vocês do MBL têm de ter pedido para não votar em Bolsonaro. Porque quem não votou em Bolsonaro a pedido do MBL, hoje, eu garanto para vocês. Eu garanto. Se você fizer uma comparação governo Lula e Bolsonaro, vocês do MBL estão arrependidos também. Isso aqui é uma crítica construtiva. Tá? Eu estou vendo o Rubinho fazer o Beraldo, o Cristiano Beraldo, o Rubinho, o próprio Kim Kataguiri fazendo aí críticas ao governo Lula e às vezes até elogiando a atuação do Guedes, a atuação do Bolsonaro lá atrás. Eles sentiram, eles viram. Então, assim, a minha dica pro Rubinho aqui é, Rubinho, tá rindo do cisco no olho dela, mas não tá vendo a tora que tá no teu olho, né? Vocês fizeram esse papel de isentão e hoje o governo tá aí. Você, Nando Moura, essa turma tem responsabilidade também. Eu também critiquei, não vou ser hipócrita. Também teci críticas. Se eu soubesse, eu teria maneirado um pouco nas críticas, tá? Mas fazer campanha contra Bolsonaro, isso eu não fiz. Eu critiquei e critico hoje também. Fazer campanha contra Bolsonaro, isso aí trouxe o L de volta, de certa forma, então tá criticando, mas tá fazendo o mesmo papel, tá? Vamos lá, bora. Matéria da CNN. Bolsonaro, e isso aqui é absurdo, deve voltar a ser investigado sobre pandemia após troca na PGR. O atual procurador-geral, Augusto Aras, blindou o ex-presidente de eventuais crimes cometidos na gestão da doença. Mas o Zanin, ministro do Supremo, já arquivou a ação, meu amigo CNN, meu amigo redator da CNN. Primeiro ponto, já transitou, já acabou, arquivou as ações. Não tem o que falar nisso mais. É o primeiro ponto. Segundo, vamos lembrar um detalhe muito, muito importante aqui. Ex-presidentes, e quem está falando é o UOL, já tiveram foro privilegiado. Mas STF derrubou a lei. Ou o STF não vai cumprir os seus próprios precedentes? Vai mudar de novo. Então, é um absurdo você falar que vão renovar a ação da pandemia, uma vez que o Supremo já arquivou, dando causa ao mérito, tá? Preste atenção que deu causa ao mérito, dizendo que a situação atual, da forma que ela está, de forma que o próprio Ministério da Saúde do Lula falou que está tudo bem, não tem pandemia mais, então a atuação do Bolsonaro foi efetiva. Foi o assunto que mais foi explorado nas redes sociais, mais foi explorado contra o Bolsonaro. E aí como é que fica agora? Porque o próprio judiciário falou que não tem nada a ver. E agora vem a imprensa com essa maldade tosca falar que agora com o novo PGR o Bolsonaro vai responder. Faça-me o favor, o Bolsonaro tem foro privilegiado não. Isso nem é atribuição do PGR. Matéria bem marrom essa aí. Desculpem, é uma materinha bem marrom, bem tosca, certo? É isso, pessoal. Me estendi um pouco, quase 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente está de volta, a gente está organizando o cenário aqui. Vocês estão vendo que essa câmera, essa luz, está tudo uma tremenda de uma porcaria, tá um PT, né? Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que a gente tá tentando aprimorar, a gente tá dando uma mudança aqui. Eu não vou ficar sem gravar por causa de luz, tá? Não é do meu feitio. Se eu preciso de eu gravar com o celular na mão, gravar no meio... Não importa, no meio do trânsito, o negócio é passar mensagem. E cumprir o meu papel. Eu disse que eu vou fazer 5 editoriais todo dia, eu vou fazer. Bom? E aí eu queria que você colocasse no comentário se ficou até o final, se gostou, se o conteúdo foi relevante, tá? Coloca aí se o conteúdo foi relevante. E se puder compartilhar, se não for inscrito, inscreva-se, isso ajuda pra caramba o nosso canal, tá bom? Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus. Volto logo, mais um editorial para vocês às 4 horas da tarde. Grande abraço.